Alerj Debate está de volta falando sobre as doenças renais e recebendo hoje o deputado João Pedro, do Democratas, e o doutor Omar da Rosa Santos. Doutor, o senhor estava falando antes sobre a questão epidemiológica no Brasil hoje. Quanto à insuficiência, o problema da doença renal crônica, que é aquele que mais salta à vista do usuário, eu gostaria de mencionar a classificação, com uma espécie de militarização da insuficiência renal aguda, o CADOC. O CADOC é o Kidney Disease Outcome Quality Initiative, que foi um programa, uma situação, uma classificação do Partido dos Estados Unidos, que classificou a insuficiência renal crônica em aqueles a perigo, sem doença renal detectável ainda, aqueles no grau 1, aqueles que já ainda não começou a haver queda da filtração glomerular, da depuração de creatinina, mas já existem alterações urinárias, já existe proteína na urina, já existe incapacidade de concentração na urina, do grau 2, do grau 3, do grau 4 até o grau 5, que é aquele em que o indivíduo frequentemente está já com sinais abertos, urêmico, e está no programa de diálise inscrito nas filas de transplante. Bem, vamos ver a questão da entrada da população. Números clássicos dizem que 50 pessoas por cada 1 milhão de habitantes por ano atingem a fase terminal da insuficiência renal. Terminal, que eu digo, não é terminal que vai morrer, é terminal, quer dizer, terminal da função, quer dizer, o fim mais da função renal. Bem, e morriam, até 30 anos atrás, morriam mesmo porque não havia tratamento disponível. Nenhum. Nos próprios Estados Unidos da América, só a partir de 1960, começaram a haver os programas de tratamento de insuficiência renal crônica, aqui entre nós, alguns programas iniciais no Paraná, no estado de São Paulo, e depois no Rio de Janeiro, da década de 70 para cá. Nós temos, evidentemente, com a entrada desses indivíduos, alguns falecem, outros sobrevivem, a média de sobrevida é razoável, o indivíduo sem transplantação atinge cerca de 50% de sobrevida ao final de 5 anos em diálise, é um número razoável, e isso vai acumulando indivíduos no programa e consumindo recursos e com complicações sotopostas à enfermidade que vão trazendo maiores complicações na medida que o indivíduo vai envelhecendo. Bom, disto acaba resultando uma prevalência, o que prevalece na população depois de algum tempo. No Brasil, somando os indivíduos em programa de diálise, são cerca de 700 centros de diálise no país. 70% a 75% são da iniciativa privada. Cerca de 15% da iniciativa filantrópica. E um pequeno número da iniciativa pública, porque os recursos, a decisão política das sucessivas gestões e administrações públicas foi a de não assumir os encargos que são enormes e que passaram obrigatoriamente para a iniciativa privada. Foram os nefrologistas, isso deve ser dito com toda clareza, que têm feito todo o esforço para que nós tenhamos, e temos atualmente, provavelmente o 3º programa de tratamento de doença da enfermidade renal crônica no mundo, o maior dos Estados Unidos, seguido do Japão, e o Brasil e a Alemanha no terceiro lugar, aproximadamente. E no Rio de Janeiro? Como é que está o Rio de Janeiro é 10% do Brasil. Grosseiramente, o Rio de Janeiro é 10% do Brasil. Metade na cidade do Rio de Janeiro e metade na população. Eu acho que vai. A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem feito registros, os últimos foi publicado no mês de março, agora de 2009, no seu jornal, Jornal Brasileiro de Nefrologia, e nós temos uma mortalidade de indivíduos falecem, claro, são doenças extremamente, estamos lidando com isso, né, enfermidades muito graves. Claro.
cerca de 14% deles falecem por ano. Esse grau de mortalidade não é inferior ao que se observa no Japão e nos Estados Unidos. É idêntico, é semelhante. 90% desses indivíduos são mantidos na máquina, na hemodiálise, quer dizer, a passagem do sangue por um filtro. Tudo é hemodiálise, a outra é hemodiálise peritoneal, é a diálise do sangue através do filtro peritoneal. Esses são cerca de 10%. Bom, esses indivíduos saem do programa ou através de morte ou através da transplantação renal. Para algumas pessoas, a única saída é o transplante renal. Desde que estão na fase terminal, a saída única é essa. Né? Praticamente, muito raramente, alguém reverte a situação. É muito difícil acontecer isso, né? Muito raro. Agora, doutor Omar, quais são os sintomas que uma pessoa tem que tomar cuidado a partir da detecção deles? Quais são aqueles cuidados que eu tenho que ter para evitar... Eu que já tive uma doença na tenra idade, quando pequeno, tenho que tomar a partir da minha vida. E às vezes são cuidados simples, né? De água, de alimentação. Enfim, é geralmente o que se diz. Quais são realmente os cuidados que as pessoas têm que ter? Bom, você já viu uma fotografia de formatura de curso ginasial de tempo do seu pai? Você tem mais ou menos a idade do meu filho, 42 anos. Isso. No meu tempo, todo mundo terminava o curso ginasial, o curso científico, magrinho. Hoje em dia, você vê bolotas, garotos gordos, comedores de Fast food. Primeiro medida culpado é a mãe, que diz que menino saudável, menino gordo, menino que come muito. Não é. Menino saudável é menino que joga bola na rua, descalço, pula muro, bebe água na bica e não fica doente. Bom, claro, faz as vacinas, etc. Então, obesidade. Segundo, tomada da pressão arterial, que é uma coisa simples. A maior parte dos indivíduos hipertensos são assintomáticos, eles não têm sintomas. Todos precisamos fazer, a maior parte, tomada da pressão arterial. Tomada da pressão arterial. Terceira, observação da própria urina. Olhar a própria urina. O quarto, ingerir fluidos, ingerir água. Eu vejo mães em festinhas de aniversário dizendo: meu filho só toma Coca-Cola, não bebe água. Esta moça tem que ser condenada ao fundo do poço com uma pedra bem grande no pescoço. Menino tem que beber água. Mas, doutora Mari, que quantidade? Porque muito se diz que... Quando satisfaz o suficiente. O suficiente. Como dizia São Paulo, as doses têm que ser as doses paulianas. Nunca menos do que o necessário e nunca mais do que o suficiente. Isso em tudo. Então, outra coisa, diabetes, os programas de diabetes, de conhecimento do estado metabólico do indivíduo. O indivíduo que não engorda, que come pouco, que se mantém razoavelmente equilibrado, ele não vai ter hipertensão e não vai ter diabetes, a não ser aqueles que são marcados geneticamente para isso, e esses são tratados. Uhum. No seu caso, não precisa fazer nada, porque a pielite da infância, que não levou a complicações graves, ela provavelmente deixou uma cicatrizinha na pelve renal e não deve caminhar muito. Se você tem dúvida, faça um exame de urina, faça um exame comum de urina. A coisa é simples. Tá e certo. Uma depuração de creatinina pelo programa do deputado João Pedro, que também é de alguns colegas. E eu tenho a impressão que se o seu projeto for divulgado e tornado recomendável para os laboratórios, é uma coisa simples, eles não vão nem gastar recursos financeiros com a estimativa do clearance de creatinina, é só pegar o que foi dosado no sangue e aplicar uma fórmula que já nos fornece a estimativa. Se houver depuração de creatinina menor do que 60 mililitros por minuto, então vai ter que aumentar. Doutor Omar, infelizmente, nosso programa está acabando. Deputado João Pedro, mais uma vez, muito obrigada. Doutor Omar, obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado. E se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerge.tv. Até a próxima.